Eu sei que um dia a minha mãe simplesmente falou que a gente estava indo embora e a gente foi. Eu não sei, gente, de verdade o que aconteceu, de onde que ela tirou dinheiro, o que aconteceu. Mas eu sei que a gente passou a morar de favor com um pessoal que eu também nunca tinha visto na minha vida, mas pelo que eu entendi, eles tinham aceitado a ajudar a minha mãe. E depois disso, acabou que a gente construiu a nossa vida. Ela conseguiu um emprego, eu também consegui um emprego. A gente vivia escondida, é óbvio, mas era isso, sabe? Eu parei de lembrar que meu pai existia. E isso durou por anos, mas ela sempre falava pra mim que ela ia se vingar, que eu ia ser vingada. E apesar de eu ter demorado a entender o que ele tentou fazer naquela noite, eu só falava com ela que tudo bem, mas que não precisava, porque a gente já estava livre dele, etc e tal. Até que chegou o dia, gente, muitos e muitos anos depois, eu cheguei do meu serviço e a mesma vizinha, que era a vizinha nossa quando eu era pequena, ela tava me esperando, ela sabia onde eu morava, e ela foi e disse pra mim: olha, a sua mãe finalmente conseguiu, ela vingou você, mas isso custou muito caro pra ela. Ela começou a me contar o motivo pelo qual a minha mãe queria se vingar de mim. Ela disse que não era só pelo que ele tentou fazer naquela noite. E, gente, aquilo ali tinha sido só a ponta do iceberg. Parte 2 de quando a minha mãe finalmente se vingou e descansou. Quando a minha vizinha me contou o que tinha acontecido, eu já sabia que, aquilo teria custado a vida da minha mãe. E aí ela foi me contar a história toda. Ela disse que a minha mãe pediu para que eu contasse para ela a história toda. E assim, gente, eu nunca imaginei que aquilo tudo estava acontecendo. A minha mãe cresceu numa comunidade, assim, muito, muito pobre. E ela tinha uma irmã. E aí o meu pai, um belo dia, conheceu a minha tia e simplesmente levou ela de casa, eles casaram e ela engravidou. E dessa gravidez nasceu eu. Só que depois de um tempo, a minha mãe biológica, que eu vou tratar como se fosse minha tia aqui, ela acabou falecendo. E quando isso aconteceu, a minha mãe de criação, que na verdade é a irmã dela, ela desconfiou na hora que tinha alguma coisa a ver com o meu pai, mas ela ficou com muito medo, porque ela sabia que eu tava ali, que eu ia ser criada por ele, que eu tava correndo muito risco. E aí ela foi e fingiu que tava tudo bem, que ela tinha se apaixonado por ele, e eles acabaram, ficando meio que juntos ali, juntados, eles nunca chegaram a casar no papel. Só que, como eu falei com vocês, gente, ela era muito pobre, ela era muito nova e ela não tinha pra onde ir. Então ela colocou na cabeça dela que ela ia me criar até onde ela conseguisse, do lado dele, e que depois que tudo isso passasse, que a gente conseguisse viver com o mínimo de dignidade sem ele, que ela ia se vingar. Não só por mim e pelas coisas que ele tentou fazer comigo quando eu era criança, mas também pelo que ele fez com a minha mãe biológica, que era a irmã dela. Porque sim, gente, ele desviveu ela, tá? Ele desviveu ela, todo mundo fala que não, que foi um acidente, mas a minha mãe sabe o que aconteceu. Nesse dia em questão, que ela conseguiu finalmente se vingar, ela